E aí, galera do Me Salva? Bom, na última aula aí a noção do fluido como um contínuo nos levou diretamente à definição do campo de massa específica. Outra propriedade dos fluidos que pode ser descrita através do campo é a velocidade. Mas a velocidade, apenas o módulo dela não nos fornece uma descrição completa. Então a gente precisa também da direção e do sentido, e por isso que a velocidade vai ser um campo vetorial, que por sua vez pode ser decomposto aí nas suas três componentes escalares, nas direções x, y e z, aqui representadas por u, v e w, respectivamente. E é importante a gente ressaltar que o campo de velocidade ele não vai estar medindo a velocidade de uma partícula específica. Ele vai medir a velocidade de uma partícula em um ponto específico no espaço em um determinado momento. Agora, se a gente está trabalhando com escoamento em regime permanente, a gente diz que as propriedades do fluido nesse escoamento elas não variam ao longo do tempo. Então, se o meu campo de velocidade não está variando ao longo do tempo, eu posso descrever ele apenas em função das coordenadas espaciais. Um escoamento ele pode ser descrito como sendo unidimensional, bidimensional ou tridimensional, de acordo com o número de variáveis espaciais que precisa para ser descrito. Se for uma só, vai ser unidimensional e assim por diante. Bom, como assim? A gente tem aqui esse escoamento numa tubulação que inicialmente a gente pode ver que a velocidade ela vai estar dependendo apenas do raio da tubulação. Então, no começo, esse escoamento aqui ele é unidimensional. Na segunda análise desse escoamento, a gente já percebe que a velocidade depende do raio da tubulação e do deslocamento no eixo x. Então, a segunda parte do escoamento ela é bidimensional. Vocês podem imaginar que quanto mais variáveis estiverem envolvidas no nosso campo de velocidade, mais difícil vai ser para a gente resolver nossos problemas. Então, muitas vezes a gente vai usar um artifício de simplificação, que é escoamento uniforme. Que significa? O escoamento uniforme é aquele que, em uma dada seção transversal, a velocidade vai ser constante através de qualquer seção normal ao escoamento. Dessa maneira aqui representada. Agora, nós não podemos confundir o escoamento uniforme com o campo de escoamento. Campo de escoamento uniforme, que vai ser aquele em que o módulo e o sentido do campo de velocidade vão ser constantes através de todo o campo de escoamento, que não é o caso aqui, né? Aqui a gente só tem a velocidade constante através das seções normais ao escoamento. Essa pode parecer uma simplificação meio tosca, assim, mas muitas vezes ela vai atingir aí resultados bem satisfatórios quando comparados com a realidade. E o que a gente busca na engenharia é sempre simplificar nossos cálculos para atingir o nosso objetivo. Agora, a trajetória de uma partícula fluida vai ser definida aí como o caminho percorrido por uma partícula. Então eu vou identificar aqui, por exemplo, num túnel de vento, uma partícula com fumaça e analisar todo esse caminho que essa mesma partícula percorre ao longo do escoamento. Isso é a trajetória de uma partícula fluida em movimento. A linha de emissão de uma partícula ela vai ser de pouco diferente. Eu vou concentrar minha atenção em um ponto do espaço e vou marcar todas as partículas que passarem por esse ponto. E a linha que unir todas essas partículas vai ser a minha linha de emissão. Já a linha de corrente ela vai ser definida como as linhas que em um dado instante elas são tangentes
ao campo de velocidade em cada ponto do escoamento. Então, elas são tangentes ao fluxo do nosso escoamento. Se as linhas de corrente são tangentes ao campo de velocidade em todos os pontos do nosso escoamento, a gente pode concluir que não vai ter fluxo entre as linhas de corrente. Agora, isso que eu estou passando para vocês agora, ela não são noções triviais de se entender ou de se visualizar. Então, vou deixar disponível aqui esse link do vídeo de uma iniciativa dos anos 60 de grandes professores nos Estados Unidos que tiveram aí um grande esforço para contribuir para o estudo de mecânica dos fluidos. E, embora seja um vídeo antigo, vale a pena aí assistir para compreender melhor esses conceitos. Agora, vamos imaginar aqui o nosso automóvel bem moderno aqui, aerodinâmico, em um túnel de vento. E nesse túnel de vento eu vou marcar em 3 pontos com fumaça vermelha aqui no túnel de vento, e essa fumaça vai acompanhar o escoamento. E aí quem prestou atenção no quadro aqui, conseguiu entender, vai olhar e vai dizer: bom, mas a trajetória, a linha de emissão e as linhas de corrente aqui são a mesma coisa. Sim, correto. Em regime permanente, a trajetória de um fluido, de uma partícula fluida, as linhas de emissão e as linhas de corrente são iguais. Então por que a gente aprendeu todas as definições? Porque nem todo escoamento ele ocorre em regime permanente. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa se divertindo aí com uma mangueira e ela vai estar agitando a mangueira aí para cima e para baixo e vai ter aquele clássico lençol de água saindo para frente. A trajetória das partículas que estão saindo da mangueira, elas vão ser retilíneas. Se tu desconsiderar o efeito da gravidade, se for um pouco mais apegado à realidade, aí ela vai ter um comportamento um pouco mais parabólico. Mas vamos dizer aqui que a trajetória vai ser essas linhas retas que saem da mangueira. E já a linha de emissão, ela vai se dar aí por uma senoide em expansão, aqui num primeiro instante, e depois já no segundo instante, que é aquele lençol de água que a gente está acostumado a ver quando tem uma criança brincando com a mangueira, por exemplo. E aí já é diferente agora, nesse caso de regime transiente, a trajetória de um fluido e as linhas de emissão. A gente também pode trabalhar matematicamente com esses conceitos aí que a gente está vendo. Por exemplo, se eu estou dizendo que a linha de corrente ela é tangente ao vetor velocidade, a gente pode imaginar que, por exemplo, eu tenho aqui esse arco R e eu tenho as componentes do vetor velocidade aqui nas direções x, y e z, que o v e w. Eu posso imaginar que as componentes da minha linha de corrente, elas também vão ser proporcionais. Aqui eu vou chamar de dx, dy e dz. E o que eu vou obter aqui é essa relação de proporção entre as propriedades, aí, as componentes escalares das linhas de corrente do vetor velocidade. Então eu posso dizer que, subir um pouco, eu posso dizer que a linha de corrente dy dx é igual ao velocidade, que aqui eu vou estar considerando, para simplificar nosso exemplo, um escoamento bidimensional.
E essa vai ser aí a nossa, em regime permanente, né? Não está dependendo do tempo. Essa aqui vai ser a nossa definição de linhas de corrente. Já a trajetória de uma partícula, a gente vai estar vendo aí que a derivada do deslocamento em relação ao tempo de uma partícula no eixo x vai ser igual à velocidade dessa componente escalar, assim como no eixo y. E se eu resolver simultaneamente essas equações, eu vou ter aí as posições paramétricas da descrição da trajetória de uma partícula, ali vindo como xp e xy para cada instante. No caso das linhas de emissão, a gente tem uma situação um pouco mais complexa matematicamente, e não vou me apegar muito aqui a essas integrais, mas o que a gente vai estar fazendo aí basicamente é interpretar a equação das trajetórias. A gente vai obter a trajetória das partículas e a gente vai interpretar elas dessa maneira aqui. Nós vamos definir a posição inicial de saída das partículas e nós vamos variar esse t0 aqui de 0 até t. E dessa maneira a gente vai ter as posições instantâneas de todas as partículas soltas nessas posições iniciais até o instante t. Esse trabalho matemático é um pouco mais complexo, embora as linhas de emissão sejam facilmente obtidas em um túnel de vento com fumaça. E é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui agora por enquanto. Na próxima aula vamos fazer uns exercícios aí para trabalhar esses nossos conceitos. E até a próxima.